Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos, Pai, e agradecemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, meu Senhor, pela tua mão estendida sobre nós. Obrigado, Senhor, pela tua bênção sobre nós, sobre a nossa vida, nossa família, nosso trabalho. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade. Muito obrigado, Senhor, pela tua igreja, pelos meus irmãos, pelos meus amigos, ó Deus. Abençoa e guarda cada um, os meus alunos. Pai, queridos, nossos ouvintes nas duas emissoras, abençoa, guarda, Senhor, os nossos ajudadores, recompensa. Querido Senhor, Deus misericordioso e bondoso, ouve a nossa oração. Em o santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Voltamos para trazer a nossa contribuição à Igreja do Senhor Jesus, os irmãos que participam conosco neste trabalho. E este é o programa Toca o Clarim, programa da Escola Bíblica Teológica, União e Crescimento, a Unicresce. Esta é a edição de número 1001, ano 18. O tema de hoje, Deus vence por nós. Nós temos muitas lutas, muitos desafios, alguns têm problemas gravíssimos, problemas familiares, problemas de saúde, problemas de várias naturezas, mas Deus vence por nós. Deus é quem nos ajuda, Deus é quem nos dá força, Deus é quem nos encoraja. Deus vence por nós é o nosso tema. Texto bíblico, segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 a 17. É uma leitura importante para nós, porque ela nos encoraja. Nós precisamos aprender com o Senhor, ouvir a voz do Senhor. E é por isto que nós avançamos. Do contrário, a gente não sai do lugar, do contrário, a gente não se encoraja, não sai do canto, de fato. Precisamos da graça de Deus. E nada melhor do que nos edificar através da Escritura, onde podemos ver a mão de Deus estendida, operando na vida de homens simples, alguns servos, alguns escravos, pessoas que estavam na cadeia, pessoas que estavam amarradas, pessoas que estavam longe dos seus, sofrendo opressão e pressões, e pessoas que estavam entronizadas, homens que estavam no trono. A história de hoje fala de um rei, o rei Josafá, e nós vamos aprender, nós devemos aprender na palavra do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Sucedeu, depois disto, que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com os outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: está vindo contra ti uma grande multidão, além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, e que é Engedi. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, e na casa do Senhor, diante do pórtico novo, e disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão não há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não deste a terra deles para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois
O teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão a paga, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgará? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o povo de Judá, em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e filhos crescidos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Metanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o vosso Deus: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Portai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, não vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Bendito Deus, Pai Santo e querido, Senhor da glória, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua direção e proteção, pedimos, Pai, uma bênção pelos nossos irmãos, abençoa os que estão conosco neste horário, também Tuas santas mãos, cada vida, dá graça, Senhor, ao Teu povo, dá graça à Tua igreja, aviva, Senhor, a Tua obra no meio dos anos. Te louvamos, Pai, pela Tua palavra, bendizemos a Ti, Senhor, por esse testemunho santo, este marco glorioso, Senhor, que marca a nossa vida, o nosso coração e nos faz, meu Senhor, confiar. Querido Deus, Senhor do céu e da terra, abençoa todo o Teu povo, crianças, jovens e adultos, os Teus ministros, toma em Tuas santas mãos. Abençoa, meu Senhor, os idosos, os enfermos, meu Senhor, os vulneráveis, toma em Tuas santas mãos, dá graça, vitória, vigor, faz maravilhas, Pai. Somos dependentes Teus. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, é maravilhoso ouvir o testemunho de Deus através da sua santa palavra. Quantos de nós, quantas vezes nós nos perturbamos, quantas vezes nós nos inquietamos por razões várias. Nós nos inquietamos na enfermidade, nós nos inquietamos na luta, na perseguição, nas incompreensões, nós nos inquietamos com problemas familiares, nós temos uma grande facilidade de nos inquietar e de dizer sem palavras que estamos assustados, que estamos temendo, que estamos sem vigor, sem coragem, que estamos sem força para lutar. O ser humano, ele foi criado para a glória de Deus. Deus não precisava criar homens. Deus tinha milhões, bilhões ou trilhões de anjos. Desconhecemos o número dos anjos. O mundo de Deus era maravilhoso e é maravilhoso sem o homem. Só
que Deus quis, na sua soberania, criar o homem frágil, carente, sujeito à enfermidade, sujeito à morte, sujeito ao desânimo. E Deus, na sua infinita compaixão, ele fez isto para ajudar o homem. Deus queria criar o homem e queria mostrar ao homem que é possível viver na dependência de Deus e ser forte, vencer, crescer. Esta era uma das razões. A outra, a maior de todas as razões de Deus em criar o ser humano, era revelar o seu grande amor por nós. Isto o Evangelho deixa muito claro. Então, meus amados, é encorajador, é profundamente maravilhoso conhecer esse testemunho das Escrituras, a forma de Deus agir, este modus operandi do Senhor, santo, glorioso, poderoso, Rei eterno, envolvido conosco, envolvido comigo, envolvido com você, humano, finito, fajuto, prestes a morrer, muitos piores do que nós, e mesmo assim, todos, independente de qualquer coisa, como um alvo da misericórdia. É encorajador esta leitura. Josafá foi um rei temente, um homem importante no que diz respeito à fé judaica. Ele foi próspero, ele foi decente com o seu povo, ele foi temente para com o seu Deus, e ele foi realmente um homem pacífico, um homem importante nas Escrituras. Como ele desenvolveu bastante o reino, como ele era um homem de paz. Ele foi até repreendido e reprovado pela sua forma de lidar com o Acabe, o inimigo de Deus. Mas ele, como quem diz, olha, eu presto conta com Deus e o Acabe também presta conta com Deus. Então, não vou ter problemas com o Acabe porque ele é infiel. Ele era um homem de muita qualidade. Mas era político, era o rei. A sua terra sempre foi cobiçada. O território de Israel é uma terra que estava no centro do mundo. Quem estava no Egito, portanto, as nações africanas, para terem acesso à Ásia Menor, tinham que passar por Israel. Os asiáticos, para ter acesso ao Egito, tinham que passar por Israel. A Europa, para ter acesso, tinha que passar por Israel. Apesar de ter os mares, mas eles não tinham estrutura para transportar exércitos, então era por terra que eles faziam isto. E o resultado, meus queridos, é que Israel estava no centro do mundo, no centro das atenções, no centro das ambições. Israel foi conquistado por muitos reinos, na verdade, por todos os reinos de então, e agora ele estava sob pressão das nações vizinhas, que não eram potências, mas podiam se fazer uma potência. Imaginem se os amonitas e os moabitas e os edomitas vencessem Israel, eliminassem Israel, aquele velho projeto de Satanás que no século XX foi fortíssimo com o nazismo e no século XXI é fortíssimo com o islamismo. O Islã, os palestinos, os jordanianos, hoje têm paz com Israel, pelo menos uma paz aparente. Mas os iranianos abominam Israel, os iraquianos abominam Israel, os sírios abominam Israel. Agora imaginem
naquele tempo, se os amonitas, os moabitas e os edomitas tivessem vencido Josafá e tivesse formado ali um reino poderoso no Oriente Médio para fazer frente ao Egito, para fazer frente aos gregos. Então Josafá temeu, porque na verdade era uma força grande, eram 3 nações grandes contra uma nação pequena. Só que Israel, na verdade, luta com Deus. E houve aviso. Na antiguidade, o homem nos parece que na antiguidade o homem era menos brutal do que atualmente. Agora eles fazem uma guerra de supetão. Mas na época não, eles avisavam da guerra e tal. Aquela história que a Bíblia conta sobre o Davi e o Golias, ali é porque os exércitos estavam posicionados em campos opostos e ia um guerreiro de cada exército a afrontar, a desafiar, até ter início a guerra de fato. Bom, então chegaram os mensageiros a Josafá. E esses mensageiros disseram para Josafá: uma grande multidão está vindo para atacar Israel. Esta multidão é formada por pessoas da além do mar. Ela vem com aliança com a Síria, e os filhos de Amon, os filhos de Seir e os filhos de Moabe, ou seja, os moabitas, os amonitas e os edomitas estavam em aliança contra Israel. É uma grande multidão e eles já estão em Hazotamar, que é Engendi. Ou seja, já estava na fronteira, já estava prestes a invadir a terra. Josafá temeu. O versículo 3 nos diz que Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. Na condição de um rei fiel, um rei temente, apregoou um jejum. Aquilo que o rei de Nínive fez na época de Jonas, cerca de 200 anos antes. E agora, Josafá apregoa um jejum. Precisamos nos humilhar na presença de Deus e toda a nação deve fazer um jejum. Era muito prático fazer isso em Israel. Por quê? Porque eram 12 tribos, essas 12 tribos estavam sempre representadas no templo, os sacerdotes e os levitas serviam as 12 tribos, portanto, as 11 tribos, porque os sacerdotes e os levitas eram a tribo de Levi, e era muito fácil uma decisão real, uma decisão do templo, chegar nos clãs, chegar nas famílias, chegar nas tribos, nos juízes das tribos, nos anciãos tribais. E no versículo 4 diz que Judá se ajuntou. Existem situações, meus amados, que nós precisamos passar alguma pressão, sofrer alguma opressão para poder nos unirmos. Eu já vi isso dentro da minha igreja, dentro da Assembleia de Deus, em determinados momentos de crises, até eu participo. Em determinados momentos de crise, até eu sou gente, para muitos. E Judá se ajuntou para pedir socorro, para recorrer ao socorro de Deus. Versículo 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram. Não era toda a população, que não tinha como chegar. Toda a população vinha para Jerusalém. Mas todas as lideranças, todas as pessoas que tinham importância
para representar aquele povo, estavam unidos ali com o rei, com os conselheiros, para orar e pedir socorro ao Senhor, para jejuar. Eles vieram buscar o Senhor. No versículo 5, diz, o líder não era um sacerdote, não, era o rei. Isso acontecia em muitas situações de crise. E Josafá se pôs em pé, tanto que aqui não menciona sacerdotes, porque a liderança do rei, a figura do rei, como ungido do Senhor, ele era reconhecido neste momento. E Josafá se pôs em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, perante todo aquele ajuntamento, na casa do Senhor, diante do pátio ou do pórtico novo, e disse, aí a oração do rei, o próprio rei, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra? Referindo-se ao tempo de Moisés, ao tempo de Josué. Não deste esta terra para sempre à descendência de Abraão, teu amigo? Meus queridos irmãos, é maravilhoso aprender com o Senhor. Aprender na sua palavra. Leia a palavra, as linhas e as entrelinhas. É quase uma arte. E ela é trabalhada pelo Espírito Santo. É quem inspira, é quem dá entendimento. Esta palavra não foi produzida por homens sábios, ilustres, importantes, grandes, poderosos. Esta palavra foi produzida pelo Espírito Santo. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso é que ela mexe, ela enche a alma, faz transbordar a nossa alma, o nosso coração. E o rei diz, mas Senhor, tu não deste essa terra, não foi permanente, não foi para sempre, aos filhos do teu amigo, aos descendentes de Abraão, teu amigo, para habitarem, e eles habitaram e edificaram, construíram um santuário. E neste santuário, ele se referindo à oração, à consagração feita pelo Salomão, neste santuário, versículo 9 diz, se algum mal, era aquela oração consagratória, se algum mal nos sobrevier, a espada, o juízo, a peste, a fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Era muita graça, comunhão, liberdade de expressar diante de Deus o seu receio. Eu louvo a Deus, meus amados irmãos, porque eu faço isto, eu louvo a Deus porque eu vejo isto, eu louvo a Deus porque eu ensino isto. Aí ele faz a queixa, isso aqui é uma queixa-crime, no versículo 10. Ó Senhor, agora, os filhos de Amon, os filhos de Moabe, os habitantes das montanhas de Seir, que eram os descendentes de Esaú, junto com outro tipo de gente, povo do deserto, árabes, todo tipo de gente nociva a Israel. Eles estão agora para nos destruir. Eles querem fazer isto. Eles não permitiram que nós passássemos pelo seu território. E nós não passamos. E agora eles nos dão a paga, vindo para lançar fora a tua herança que fizeste herdar esta terra. Ó nosso Deus, porventura não os julgarás?
Eles estão vindo com uma grande multidão. E nós não sabemos o que fazer. Não há força em nós. Mas os nossos olhos estão postos em ti. O versículo 13 diz que todo o povo estava em pé perante o Senhor. As famílias estavam ali, os pais clamando a Deus, porque as mulheres e as crianças não participavam daquela congregação dos homens ali, não tinha como falar e tal, mas estavam presentes. Todo Judá estava em pé perante o Senhor, e também as crianças, as mulheres e os filhos crescidos. As famílias se uniram e se reuniram com o mesmo propósito, buscar ao Senhor. Aí veio o Espírito do Senhor sobre o Jaziel. Existem profetas renomados, importantes demais nas Escrituras, por terem um ministério reconhecido, prolongado até. E existem profetas do momento, aquele homem que Deus usa e ele simplesmente falou naquela necessidade local e ali Deus honrou e Deus fez na sua soberania. Aí veio o Espírito do Senhor sobre o Jaziel. Ele era um levita. Ele era filho de Zacarias, aí aparece, o pai era Zacarias, o avô era Benaía, o bisavô era Jeiel, e o tetravô era o Matanias, dos descendentes de Asaf, aquele grande maestro dos dias de Davi. E disse, dai ouvidos, o profetinha de Deus, dai ouvidos, ó Judá, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenha medo. Não se assustem, não vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Você luta com Deus, meu irmão? Você deixa Deus lutar por você, minha irmã? Nós estamos lutando assim com Deus. É maravilhoso lutar com Deus. E com certeza venceremos. Eu louvo a Deus pela vida, louvo a Deus pelas Escrituras, louvo a Deus pela minha pequena tarefa neste grande reino. Eu louvo ao Senhor. Enquanto for possível, eu vou contribuir. Deus te abençoe e te encoraje a lutar e dá lugar a Deus para lutar por você. Bendito e eterno Deus, Pai Santo e querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado, ó Deus, testemunha fiel. Muito obrigado. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua mão estendida sobre nós, pelo Teu grande amor. Nos encoraja, nos dá graça e vitória, abençoa os meus amados irmãos, guarda a Tua igreja em toda a terra. Ajuda-nos. No santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.